Voltamos com resoluções de questões da região centro-oeste do país. Estamos aqui hoje resolvendo o vestibular de 2023 da Universidade Federal da Grande Dourados. E aqui a nossa questão de hoje é a questão 35 dessa prova. Vamos lá. O ácido gama-aminobutírico, GABA, é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. Evidências científicas sugerem que o álcool inicialmente potencializa os efeitos do GABA, aumentando os efeitos inibitórios, porém, com o passar do tempo, o uso crônico do álcool reduz o número de receptores GABA por um processo de downregulation, o que explicaria o efeito da tolerância ao álcool, ou seja, o fato dos indivíduos necessitarem de doses maiores de álcool para se obter os mesmos sintomas anteriormente obtidos com doses menores. Os sintomas de abstinência podem ser explicados pela perda dos efeitos inibitórios, combinado com a deficiência de receptores GABA. No downregulation, diminui-se a quantidade de um componente celular em resposta a uma variável externa. Neurônios são células cerebrais em que pode ocorrer efeito downregulation. Dendritos são componentes da recepção dessas células, enquanto os axônios são de transmissão. Com base nas informações, no caso da tolerância aumentada com a repetição do consumo de álcool no corpo humano, em que componente celular ocorre o efeito mencionado? Então, onde a gente vai encontrar esse efeito do downregulation? A. Núcleo dos neurônios. B. Axônio das células cerebrais. C. Dendritos dos neurônios. D. Terminais do axônio. E E. Componente da glia. Vamos lá, gente. O que a gente vai observar nesse caso? Eu tenho aqui a terminação de um axônio. E aqui eu tenho o início de um dendrito, certo? Aqui no início do dendrito, eu vou encontrar receptores, certo? Eu vou ter o que nesse caso aqui? Eu vou ter vesículas nos axônios com os neurotransmissores que vão liberar esses neurotransmissores nesse espaço aqui, que é a fenda sináptica, e esses neurotransmissores vão aderir aos receptores, certo? Esse é o modelo clássico de sinapse, tá? Olha só o que diz o nosso texto. No downregulation, diminui-se a quantidade de um componente celular em resposta a uma variável externa. Neurônios são células cerebrais em que pode ocorrer o efeito downregulation. Dendritos são componentes de recepção, enquanto os axônios são de transmissão. Beleza? E aqui em cima, a gente faz aqui, ó, que dá para a gente responder essa questão. Explica o efeito de tolerância do álcool, ou seja, os sintomas de abstinência podem ser explicados pela perda dos efeitos inibitórios, combinando com a deficiência de receptores GABA, tá? Se eu tenho esta questão aqui, eu vou atuar aonde? Aqui, ó, nos receptores. Não é que eu não vá produzir GABA, mas essa GABA não vai ter o efeito nos receptores que eu necessito. Automaticamente, onde eu tenho problema? Nos dendritos dos neurônios, alternativa C.